Olá, queridos estudantes, comunidade externa. Nós estamos aqui apresentando um trabalho de extensão organizado com o primeiro semestre, os alunos, né, do primeiro semestre do curso superior de tecnologia em design de moda, do Instituto Federal, né, de Santa Catarina, campus Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul Centro. Esse projeto de extensão, ele é uma parceria, né, entre os campos que trabalham com design de moda em Santa Catarina. Esses campos são Araranguá, Gaspar, Jaraguá do Sul, né? Então, são campos que trabalham com esses cursos e lideram também, né, com seus alunos pesquisas, né, voltadas para a área. Então, me chamo Vivian, né, e eu vou apresentar agora alguns resultados, né, de pesquisas realizadas pelos estudantes e pelos professores da área, que fizemos, né, realizamos durante esse semestre. Lembrando que esse semestre, ele está ocorrendo desde outubro de 2021 e finaliza agora em março de 2022. Por conta da pandemia, nós tivemos ali alguns ajustes, né, algumas coisas diferentes, né, um calendário um pouco diferente. Então, eu vou apresentar a tela para vocês. Essas pesquisas, elas tratam, né, um pouquinho sobre a ilustração de moda, o que vem a ser a ilustração de moda, quais os processos utilizados. Então, essa é a oficina, né, ilustração de moda. A primeira oficina, né, realizada por este grupo de alunos e também, né, a professora, né, que vos fala, a professora Vivian Andreata Loz, e ele traz bases, né, para esse estudo, né, inicial do desenho de moda. Então, esses estudantes, nesse primeiro semestre, eles têm, né, aulas de desenho, introdução ao desenho de moda e desenho técnico do vestuário. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença, né, entre os desenhos, um pouquinho sobre as técnicas utilizadas, né. Eu sou formada em design de moda, né, pela Uniaselv, em 2005, fiz pós-graduação na área de educação de jovens e adultos, e também sou mestre em educação, né, com estudo voltado ao ensino de moda, pela FURB. Então, esses estudos, né, essas pesquisas realizadas durante esses anos, né, nos trouxeram embasamentos para a gente poder falar sobre o assunto. Já leciono essas áreas, né, também desde 2007. Para essa oficina, né, a gente vai estar utilizando alguns materiais. Então, você pode estar adquirindo, ou, né, pegando emprestado, ou adquirindo também, se for aluno do IFSC, você já tem direito, né, a utilizar os materiais que nós temos em sala de aula, né, então nós temos todos esses materiais disponíveis, e é só solicitar, né. Então, para a gente começar a fazer essa oficina, a gente vai precisar de um desenho de moda pronto, né, ou seja, um croquis, né, onde tenha esse corpo, né, em um movimento específico, né, que você goste, que tenha a ver com a proposta da sua marca, que tenha a ver com a proposta da roupa que você está criando.
E esse desenho, né, ele deve apresentar um manequim, um modelo, né, ou seja, um cânone humanizado, né, onde a gente tenha esse corpo humano, né, vestido, certo? Então, a gente vai estar ilustrando tanto o corpo quanto a roupa, né? E nós estaremos precisando de um estojo de canetas hidrográficas, aquelas canetinhas marker, né, que são muito utilizadas na área de moda. A gente pode estar utilizando essas canetas hidrográficas com ponta chanfrada de qualquer tipo de marca, né? Então, todas são adequadas, né, para estar utilizando. A caixa de lápis de cor aquarelável, né? Por ela ser mais macia, por ela ter uma textura melhor, né? E a gente recomenda, né, que seja pelo menos com 24 cores ou mais, certo? Para a gente poder ter várias tonalidades de cor, né? Tonalidades em degradê, certo? Uma caneta nanquim, ponta fina, né, ponta 01 ou 02, um lápis ou uma lapiseira grafite, né, 2B, e o papel sulfite, né, de 75 gramas, ou então o papel próprio para marker, certo, que é um papel mais fino. Nós estudaremos aqui neste material, nesses slides de hoje, um pouquinho sobre a ilustração, né, uma introdução à ilustração, a forma como ela é utilizada hoje, né, a forma como ela é feita, certo? E algumas regrinhas. Na verdade, a ilustração não tem regras, mas são algumas diretrizes baseadas nos principais autores, né, dessa área, certo? Falaremos um pouquinho sobre o que é certo, o que é errado, ou se existe certo ou errado ou não, né? Falaremos um pouquinho sobre o próprio desenho em si, tá? E o que ele quer passar, né? Transmitir para o público que está assistindo ele. Então, o que é a ilustração de moda, né? Para Hopkins, o termo ilustração de moda, ele descreve uma abordagem específica ao desenho de moda, ou seja, então, ele é um desenho de moda avançado, ele é uma parte do desenho de moda, né? Ele exemplifica a expressão artística, né, e a estilização da forma humana. Então, o desenho de moda, ele pode ter uma pose mais estática, né? Ele pode ter uma pintura mais simples. A ilustração de moda, ela vai fornecendo mais dados, né? Vai fornecendo mais estilo, digamos assim, àquele desenho, né? De modo geral, a ilustração de moda, ela está menos preocupada com a representação precisa e real da roupa, né? Como se ela não está preocupada com aquela roupa toda retinha, toda certinha no corpo, certo? Ela está mais preocupada em comunicar aquilo que a roupa e a marca, né, a qual a gente está criando, quer trazer de atitude, de apelo, de identificação mesmo, né, da atitude daquele design, daquela marca. Nesse sentido, então, a ilustração de moda, ela se diferencia dos croquis de moda, né? O croquis de moda geralmente é aquele desenho rápido, aquele desenho despreocupado com toda essa questão, né, de trazer o que a marca tem de diferencial, certo? Também podemos, nesse estudo, né, diferenciar um pouquinho os ilustradores de moda dos designers de moda. Apesar que um designer de moda pode ser também um ilustrador de moda,
né? Um designer de moda, ele desenha, né, a coleção de moda. Já o ilustrador, ele vem trazendo algo a mais para essa ilustração. Então, geralmente, para uma revista, para uma publicação, né, externa daquele desenho da coleção, para um release, né, para algo que vá fazer uma propaganda, digamos assim, do estilo da marca, certo? Então, aqui a gente tem algumas propostas, né, alguns desenhos de ilustrações da Amy Berger, onde a gente tem um desenho um pouquinho mais afinado, né? A gente consegue ver que tem na própria pose, no estilo, né? Na escolha dos acessórios, na escolha das cores, na combinação das cores, a gente consegue ver aqui, né, o uso de materiais diferentes, né? Por cima do marker tem um lápis de cor, tem várias coisas envolvidas aqui nessa ilustração. Possivelmente, muitas ilustrações delas foram melhoradas através da técnica do uso de softwares, né? Então, para Patrício, 2017, página 83, o termo ilustração de moda, ele descreve uma abordagem específica ao desenho de moda, que exemplifica a sua expressão artística, a estilização, né? Quando a gente fala de estilização, a gente está falando de um desenho, de um croquis, né? De um corpo humano retratado através do desenho, aonde ele não vai ter proporções reais, onde ele vai ser um pouco diferenciado de acordo com o gosto do designer, claro, né, que o estilo do designer influencia essa ilustração de moda, e a essência da marca, a essência do design, né? Então, essa representação, ela foge um pouco da realidade, né? Aqui a gente tem uma ilustração também da Amy, e reparem, né, na parte do fundo, né, na ambientação desse desenho. Então, a ilustração, ela se preocupa com todas essas questões, né, com a ambientação do fundo, com os detalhes, né, os acessórios, e toda a pintura em si, o estilo, a pose, né, o cabelo, tudo isso tem relação com a ilustração de moda. Araújo, 2017, acredita que a ilustração de moda deve usar da linguagem visual, para apresentar e representar ideais, conceitos, informações, sensações e elementos da natureza social e cultural em relação ao vestuário e os seus hábitos. Essa frase do Araújo já fala tudo, né? Então, a gente não vai retratar simplesmente a roupa, né, vestida num corpo. A gente vai retratar toda essa atmosfera envolta, né, a essa roupa. Nesse sentido, o designer de moda pode exagerar, estilizar poses, pode fazer movimentos e proporções fora da realidade, né? Algo que seja intencional para mostrar algo específico, certo? Daquilo que a marca acredita. Então, aqui a gente pode ver, né, poses bem diferenciadas, cabelos esvoaçantes. Reparem que as linhas, elas são mais soltas e não representam a realidade, né? O cabelo, ele não está representado da maneira tal e qual, de uma forma realista, né? Então, a roupa também não está representada de uma maneira tão realista.
mas ela envolve toda uma questão de ambientação, de estilo, certo? De algo que a marca quer se propor a trazer para o público-alvo. John Hopkins fala para a gente, né, ilustra, define que algumas das ilustrações de moda, elas parecem ter sido executadas sem muito esforço, né? Quando a gente olha para a imagem anterior, parece que é tudo muito fácil de fazer, né? Realmente a gente acha que é fácil, mas não é nada fácil, né? Não é nada simples. Exige muito esforço, exige muita prática, né? E exige também uma noção de experienciar, de experimentar, de se encorajar a experimentar coisas novas, né? Então, quando a gente está fazendo uma ilustração de moda, a gente pode misturar materiais de maneiras diferentes, né? E é esse o estilo pessoal do designer, né? Do ilustrador, mais propriamente dito. De acordo com o seu tempo também. Então, a gente pode ver que em cadernos de história, em livros de história, por exemplo, da moda, né? A gente vai estar vendo muitos trajes, né? E muitos estilos de ilustrações de épocas passadas, né? Onde retratavam um outro estilo de vida, né? Um outro estilo de peça de roupa, certo? E uma outra atitude também de quem usava. Então, para ilustrar, é preciso experimentar, né? É preciso não ter medo de experimentar. Então, Peter Jane fala para a gente, né, que quando o assunto é desenhar, nós precisamos sim substituir aquela ideia fixa que temos desde pequenos, né, entre o jeito certo e o jeito errado de desenhar. Na verdade, não tem jeito certo, jeito errado de desenhar. Vai da sua experimentação, vai da sua vontade de experimentar. Então, essa é a lição que nós aprendemos, né, com as crianças, né, que não tem certo e errado. Tudo é possível e vale a pena tentar, certo? Muitas pessoas param de desenhar quando veem que o resultado não corresponde às expectativas do realismo. Então, o que é o realismo, né? É aquele desenho que se aproxima a uma foto, né? Que tem tudo tão detalhado, né? Luz e sombra, textura, tudo mais, que é tão real, que nos deixa até confuso se é um desenho mesmo ou se é uma fotografia. Esse tipo de mentalidade, né, de achar que o desenho sempre tem que estar real, o bastante, ele acaba privando o estudante de seguir adiante e de experimentar, porque ele fica com medo de errar, né? Então, o Peter, ele experimentou, né, e ele fez pesquisas sobre, né, crianças entre 8 e 12 anos, mais ou menos, nessa faixa de idade, acabam deixando de desenhar por acharem que não são talentosos, né? Então, quando a criança começa a crescer um pouquinho, quando ela é pequena, ela adora desenhar. Quando ela cresce, ela começa, então, a se policiar mais, querer fazer algo tão realista, né, que acaba avançando e não conseguindo ultrapassar essa realidade de cobrança, né, que a própria criança se faz, né, a si mesma. Então, ela acaba não querendo mais desenhar, né. Então, a dica, né, tente aceitar os seus erros, né, em vez de desistir completamente de desenhar e ilustrar, certo?
não existe certo e errado, existe sim uma evolução para onde você quer chegar, qual é o seu ponto de chegada, aquilo que você almeja alcançar, certo? Então, você tem que ter em mente aonde você quer chegar. Por exemplo, aqui, né, esses desenhos da Carolina são num estilo bem abstrato, né? Não são um estilo realista, certo? E são desenhos que não deixam de mostrar a essência da marca, né? Não deixam de mostrar aquilo que a ideia da marca quer trazer, essa ideia irreverente, alegre, né? As cores e tudo mais, são muito bem retratadas por meio dessas ilustrações. Então, ao realizarmos algumas pesquisas, né, professor Babinski e eu, ao estudarmos todos esses autores, né, inclusive o Maurice, observamos, né, que o Maurice defende que essa é uma época, né, de crescente padronização e automatização, né, da individualidade de cada um. Então, é transmitida por criadores de imagens e tendências. Então, a gente vê que tudo é possível. E hoje, um grande número de ilustradores estão avançando naquilo que se conhece por ilustração, certo? Então, eles estão se aventurando, né? Ilustradores habilidosos estão se aventurando a usar materiais e técnicas incomuns e trazendo desenhos bem diferenciados. Então, tudo é possível, certo? E a ilustração de moda continua a se desenvolver. O uso da tecnologia, dos softwares, né, aliados ao desenho manual, vão trazendo uma amplitude muito grande, né, de interpretações, de novos jeitos de fazer o desenho de moda, a ilustração de moda. Né? Então, isso é muito importante para o nosso futuro. A gente consegue ver que há um futuro muito promissor para essa área. Né? Carol Nunelli apresenta, né, orienta que uma característica comum a todas as ilustrações é que elas são produzidas em camadas. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre o como fazer, né? Então, esse processo de desenho, ele exige que você selecione e desenhe, né, um croquis, né, ou seja, um corpo vestido, e em seguida transfira, né, essa figura para uma superfície onde você vai trabalhar. Então, eu já vou escolher um papel adequado para o tipo de material que eu vou usar, né, já vou escolher, então, esses meios, esses artifícios que me ajudarão a fazer a ilustração de moda. E há duas maneiras básicas, né, de representar uma figura. Uma é colorir cada parte do desenho, né, e completá-lo com todos os detalhes da ilustração de uma só vez. E outra é desenhar partes da figura e já pintar, né, separadamente. Então, essas duas técnicas são realizadas. A gente, né, no Instituto Federal, aqui no campus de Jaraguá do Sul, nós procuramos sempre começar ilustrando pela pele, né? E depois, então, ilustrando a parte da roupa, certo? Mas isso não é uma regra, né? Cada ilustrador pode seguir da maneira que quiser e pode fazer da maneira que quiser. Então, é isso, né? Nós agradecemos, eu em nome dos alunos, né, do primeiro semestre do curso superior de Tecnologia em Design de Moda do campus Jaraguá do Sul Centro, agradecemos a todos, agradecemos também ao professor Valdecir Babinski Júnior, né, que hoje está na UDESC, né, esteve trabalhando conosco ainda nessa pesquisa,
E agradecemos a todos, né, os envolvidos, os estudantes, todos os campos, né, deste Instituto Federal de Santa Catarina. A seguir, a gente vai para a parte prática, aonde detalharemos cada etapa, né, da construção desses desenhos, né, dessa ilustração de um desenho de moda, ok? Muito obrigada e até mais. Continuando nossa oficina, nós vamos falar um pouquinho então sobre a diferença entre o desenho técnico, o desenho de moda e a ilustração de moda. Então, nós temos aqui um desenho técnico dentro da ficha técnica, né, com todas as especificações, com todo o detalhamento. Né? Percebam como nós temos bastante pespontos e linhas. Essa é a parte de trás da ficha técnica, né, que uma estudante do nosso curso fez. Aqui nós temos um desenho técnico pintado, né, que seria para apresentação, para alguma ilustração dentro da empresa, né? Então, esse desenho técnico, geralmente o desenho técnico, ele não é pintado, mas em alguns casos dentro da empresa a gente, né, costuma ver esse desenho técnico pintado, certo? Então, quando a gente pinta esse desenho técnico, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação aos detalhes, né? Que essas cores escolhidas não prejudiquem a visualização dos detalhes do modelo, certo? Então, pespontos, todo o detalhamento de costura e acabamentos precisam estar bem visíveis. Né? Percebam que nesse desenho técnico, nesses dois, já foi feito, né, um jogo de volumetria. Então, o que é essa volumetria? Seria essa parte interna no desenho um pouquinho mais clara, né? E as laterais um pouquinho mais escura, por conta da tridimensionalidade do corpo, né? O nosso corpo humano, ele é tridimensional. Então, quando a gente está pintando um braço, né, a gente vai perceber que essas laterais, elas são mais escuras, né? E a parte, o que está mais à frente da nossa visão, vai pegar mais luz. Por isso que a gente deixa, né, essa incidência de luz, onde a gente tem um pouquinho mais de volume, né, e no centro da peça. Aqui nós temos um croquis de moda, né? Um croquis rápido, né, feito de maneira bem rápida, ele não tem um movimento do corpo humano, esse corpo humano está estático, né? Foi baseado numa imagem de revista, certo? Então, esse tipo de croquis é o que é mais utilizado dentro da empresa, é o que é mais feito, né, dentro da empresa. Inclusive, ele pode ser adicionado de algumas técnicas assistidas por computador. Então, alguns softwares, né, destinados a essa área de desenho podem ser utilizados. Na maioria das vezes são utilizados. Antes de começar a fazer uma ilustração de moda, a gente vai, primeiro, fazer estudos de pose, né? Qual tipo de pose que esse público-alvo dessa marca para a qual eu estou criando combina? Qual é a pose que ela gosta, né? Então, ela é mais irreverente? Ela é uma mulher sensual? Que tipo de mulher que é? Então, a partir disso é que nós vamos, então, fazendo essas poses, esse estilo, né? O estilo do cabelo, o estilo dos detalhes, né? Da roupa, inclusive. Então, escolhido esse estilo
de mulher que a gente quer representar, ou de homem, ou de qualquer público-alvo, nós vamos começar a traçar, né, algumas poses, e a roupa, né, automaticamente vai ter um certo movimento. Então, a gente vai treinar, né, antes de estar fazendo a ilustração final, a gente vai treinar quais os recursos que a gente vai estar utilizando para a ilustração, né? Então, essa ilustração, ela pode ser feita com vários materiais. Como eu já falei no início dessa oficina, a gente pode estar utilizando as canetinhas marcadores, né? Aqui nós temos da Marker, que é de ponta chanfrada, né? Esse tipo de material. Essa daqui é a cor, né, que a gente está utilizando. Temos também essa outra, né, ponta chanfrada. A tonalidade de pele, ela é bem complexa. Então, geralmente, não é na primeira vez que a gente vai achar a cor exata que nós queremos, né? Vejam que aqui tem 3 tonalidades de pele, né? Essa última aqui, ela ficou uma tonalidade um pouquinho mais clara dentro daquilo que a gente queria nessa proposta, né? Não que essa daqui não tenha ficado legal também, né? A gente também gostou. Mas optamos, né, por um estilo um pouquinho mais claro. Junto, aliado a esse marker, né, a gente vai estar utilizando o lápis de cor. O lápis de cor para matizar um pouquinho, para tornar mais homogênea essa pintura. A gente está utilizando aqui o lápis aquarelável da Faber-Castell, né, 0,91 e 0,89. Esse 0,89 para tons de pele, ele é muito bom. Então, tanto para tons mais claros, né, quanto para tons mais escuros, para a gente poder fazer esse preenchimento e também um pouquinho da sombra. Né? Esta outra tonalidade também para fazer a sombra, né, a 0,91. E aí vai depender do gosto, né, do ilustrador. Se ele quiser escurecer um pouco mais, também poderá utilizar um outro lápis mais escuro ainda, seguindo nas mesmas tonalidades. Nós utilizaremos, eventualmente, a borracha e a caneta gel branca. Por que, né? Caneta gel branca e a borracha. Porque, feito esse estudo, né, do manequim, nós vamos passar a limpo esse manequim. Esse desenho, né, de ilustração. E aí ele vai ficar assim, ó, todo fraquinho, certo? Então, apenas as linhas principais para eu conseguir enxergar aonde é que estão cada parte do meu desenho, certo? Enxergando levemente aonde vai cada parte, eu consigo fazer essa pintura e ela não vai ficar marcada, né? É importante passar a limpo, né? Quando a gente faz a criação aqui, né? A gente passar a limpo, porque na hora de ilustrar, passar a caneta nanquim ou o próprio lápis de cor, vai aparecer tudo que eu tiver apagado, né? Então, se eu fiz um risco errado, vai aparecer. Então, eu preciso estar passando a limpo numa folha onde, né, esteja tudo lisinho, certo? E falando em folha, né, a gente está utilizando o marker, né, a caneta chanfrada, em uma folha mais lisa, né? No início da oficina, nós colocamos como alternativa para que fosse usado um papel bem fininho, papel específico para marker.
Porém, esse papel, ele tende a manchar um pouquinho. Então, depende como você usa, depende do efeito que você quer, né? Se você quer uma pintura um pouquinho mais manchada em determinados locais, aí vale a pena utilizar. Se não, né, esse tipo de papel liso, ele não absorve tanto a tinta, né, não gasta tanto do seu marker, certo? E ele não fica tão manchado, tão, né, rasurado assim. Então, a gente, né, aqui as professoras, eu quero agradecer, né, algumas professoras que trabalharam comigo e com os alunos, né, a professora Júlia Ferrari e a professora Mara Rubiatais, que auxiliaram, então, né, na escolha dos materiais também, né. Aqui a gente está utilizando uma folha sulfite de gramatura 20. Ó, percebam que ela é um pouquinho mais dura, né, mais rígida, porém não demais. Quando a gente está trabalhando com um papel uma gramatura muito alta, tende a gastar um pouquinho mais de tinta, certo? Então, por isso, esse tipo de papel. E aí, se você quiser uma textura no papel, se você quiser um papel mais texturizado, também dá para usar, só que ele vai absorver mais tinta, certo? Então, nós vamos começar ilustrando esse desenho que foi passado ali. Para isso, nós vamos colocar algumas folhas embaixo. Por quê? Porque sempre vai manchar a minha mesa se eu não colocar folhas embaixo, certo? Porque a canetinha, ela é forte mesmo, ela ultrapassa o papel, né? Então, vai manchar a mesa se eu não utilizar. Nós vamos começar, então, pintando a parte da pele. Tenho aqui alguns detalhes de pele que não estão aparecendo muito bem. Então, eu vou só fazer alguns tracinhos novamente para a gente entender aqui onde é que era esse bracinho. Certo. Agora, para a gente fazer a pele, né, nós vamos sempre começar pela pele, por conta de ser também mais tranquilo, né, de a gente fazer uma peça mais inteira, né, e também porque se a gente for fazer uma transparência, por exemplo, a gente vai ter que começar pela pele, né, para daí fazer essa transparência realmente aparecer. Então, no rosto, nós vamos começar com a ponta fina e vamos começar nessa região, nas laterais. Por que que a gente
trabalha com partes inteiras, né? Eu divido a parte em partes do braço, porque fica mais tranquilo de eu passar a canetinha. E aí, o meu ponto de parada, né, pode ser em locais específicos onde já tenha uma incidência de sombra. Então, porque a canetinha ela funciona dessa forma, né? Se você parou e pintou, ó, os pontos de parada eles vão ficar mais fortes. Então a gente sempre vai aproveitar partes onde geralmente já tem sombra. Então aqui na parte de baixo vai ser a minha parada e a parte de cima vai ser o meu início. Por quê? Porque essas partes são aonde a gente pode estar fazendo uma sombra aparecer. A mesma coisa aqui, certo? Então eu comecei por aqui e parei aqui nessa parte que a gente tem mais funda do nosso braço, né? Então ela tem um pouquinho mais de sombra. Percebam que ela ficou bem amarela, mas agora nós vamos colocar o rosa por cima. E quando a gente acabar de colocar o rosa, a gente vai ver que tem um efeito, né? Ela vai se misturando uma cor com a outra. Então essa é a tonalidade salmão, né? Aqui, por exemplo, a gente fez uma luz e sombra, né? Com o lápis de cor. Então nós vamos estar fazendo essa tonalidade agora. A gente vai enfatizar aonde tem mais sombra primeiro. Vai passar, em primeiro lugar, uma camada bem suave com este tom canela, né? Que é o 89. E depois vai intensificar as sombras.
todas as regiões aonde há a sombra da roupa, né, se projeta por cima do corpo, né, principalmente nas bordas, assim, nós podemos intensificar essa sombra.
Agora nós vamos utilizar o pincel para fazer uma homogeneização nessa pintura com lápis de cor. Então, nós vamos pegar um pincel que seja redondo, né, com a ponta mais fina, e vamos levemente umedecer esse pincel na água, tirar um pouco do excesso, né? É importante que a gente umedeça o pincel inteiro. Depois retire um pouco do excesso de água. Tem que ter bem pouquinha água mesmo. E aí a gente vai começar então a fazer pelas pontas, pelas laterais, a gente vai começando. Então, pegar bem a pontinha do pincel em direção a essas laterais do corpo. Aonde nós paramos com o pincel também vai ficar mais escuro. Então, é interessante a gente parar aonde precisa ficar mais escuro. Percebam como vai diminuindo todo esse arranhado, né? Essa textura do lápis de cor e vai se tornando mais homogênea a pintura. Agora nós vamos pintar o cabelo. Então, o cabelo nós vamos utilizar a mesma canetinha marker que a gente utilizou para fazer a pele, né, que era o 104 da marker. Nós vamos fazer um fundo com essa canetinha e depois nós vamos utilizar 2 lápis de cor para fazer os fios dos cabelos. Então, a gente vai utilizar aqui o 0,75 aquarelável da Faber-Castell e o 0,83. Então, vai ficar um cabelo loiro com um pouco de mechas escuras, né? Um pouco de mechas nesse tom, né? Que é meio marrom, meio um marrom mesmo. Então, nós vamos começar. Como é um cabelo, né, com mechas, nós podemos utilizar a ponta fina. Sempre trabalhando por partes. Então, as partes que formam cada mecha do cabelo.
Então, feita essa base, nós vamos esperar um pouquinho para ele secar, apesar que ele seca bem rápido, né? E aí nós vamos utilizar, então, primeiro esse amarelo ocre. Vamos trabalhando desde a raiz com mechas nele todo, deixando alguns espaços para depois nós jogarmos as mechas escuras. É muito importante que o lápis esteja bem apontado. E no decorrer da pintura também ele pode estar, a ponta estar se desfazendo, e aí nós precisamos apontar novamente.
Agora nós vamos pegar a canetinha 0,05 e vamos fazer alguns acabamentos. Esse é um dos jeitos de fazer cabelo, né? Como a gente viu ali na apresentação, tem vários momentos, né? Vários estilos de fazer cabelo. A gente poderia estar fazendo somente com a canetinha marker, né? E leves pontos de contorno, ou a gente não precisaria utilizar a canetinha de contorno em lugar algum. Existem várias técnicas e aí vai do ilustrador, né, de como ele quer fazer a sua pintura. Então nós temos aqui, né, com um pouco mais de linhas, com a canetinha Nanquim 005. Aqui eu havia feito outro cabelo com um pouco menos de linhas. Percebam que temos mais luz aqui nessa região, né? Ambos os jeitos estão, né? A gente pode estar fazendo das duas maneiras, certo? Então, vai do gosto pessoal do ilustrador também. E da necessidade, né? Do que ele quer apresentar como proposta na sua ilustração. Agora, na pintura do rosto, nós precisamos ter cuidado
com o brilho dos olhos, colocá-los olhando, né, para uma mesma direção, para que esse olho fique correto. Então aqui estou pintando a parte colorida do olho, a íris, e deixando um pouquinho de brilho nesse olho. Nós já tínhamos deixado um pouquinho de branco do papel, mas a gente pode reforçar ainda esse branco com a canetinha gel. Sobre os cílios e sobre a pálpebra superior. Continuando, a gente vai agora pintar a parte da blusa. Então, a blusa ela é branca e tem alguns detalhes leves, né, de lese. Então, para fazer essa lese aparecer, nós precisamos utilizar ou um grafite ou um lápis de cor cinza, né, bem clarinho. Mas aqui nós vamos utilizar o grafite e o esfuminho. Então, vamos fazer alguns detalhes primeiro de contorno, evidenciando algumas linhas. E depois, então, nós vamos aplicar o esfuminho por cima, para espalhar esse pó de grafite. Todas as linhas que estão mais ressaltadas, tudo que vem para frente, a gente vai deixar mais claro. E o que, né, está atrás, nós vamos deixar mais evidenciado com sombras.
Continuando, então vamos pintar a saia agora. Nós vamos usar a canetinha Magic Color, nessa tonalidade limão, por ela ter uma cor suave, né, e poder fazer um fundo bem homogêneo. Por cima dessa canetinha, nós vamos utilizar o lápis aquarelável, né, da Faber-Castell, 0,74, que é esse verde claro, e esse outro, que é o 0,59, né, então é uma tonalidade de verde mais escura. Nós também estaremos utilizando, para fazer algum sombreamento e reforçar alguns cantinhos, o lápis 4B. E para finalizar o desenho, nós utilizaremos o lápis de cor branco, né, para realçar pontos de luz, e também a canetinha gel branca. Então, esses materiais. A gente vai começar pintando por camadas, né? Nós temos uma saia, é uma peça longa, né? Então nós precisamos de precisão em cada parte, assim, né, na pintura. Então por isso a gente vai pintando cada gominho da saia, né? E conseguindo destacar o que está à frente e o que está atrás. Então a gente pode começar aqui pelo cantinho. Sempre lembrando que a canetinha, ela vaza, né? Então a gente tem que passar a caneta um pouco antes da linha que a gente quer que ela fique, né? Porque ela vaza bastante. Essa saia, o tecido é bem volumoso. Na verdade, ele é bem fino e ele faz bastante movimento, né, de tecido, de dobras. Então, esse tipo de detalhamento a gente pode estar fazendo aqui nessa parte, né, das dobras do tecido. A gente pode repassar onde a gente quer que fique mais escuro. Então, dependendo da intensidade de tecido dobrado, a gente pode ir reforçando nessas regiões. Aonde eu for passar muito rápido, pode ser que ele fique um pouco mais translúcido, eu consiga ver mais o papel, que é um efeito legal também, né? Dependendo do que a gente quer transmitir, né, em relação ao tecido. Então, se eu quero um tecido mais transparente, um tecidinho mais fino, aí eu posso estar usando esse recurso de ilustrar mais rápido para dar esse efeito, né? Agora eu venho com esse lápis mais claro e vou fazendo
nele todo, quase em toda a pintura, né? Vou fazendo uma camada clara para homogeneizar a pintura. Misturar o lápis de cor com a canetinha. Com essa tonalidade mais escura, agora a gente vai realçar os pontos onde tem mais sombras. Então, nas laterais da saia e nas dobras de tecido e também aqui embaixo nos movimentos onde o tecido está para trás.
branco agora vai só nas partes onde a gente quer iluminar bastante. São as partes que mais tem brilho. Alguns de vocês devem estar se perguntando: ah, mas por que usar o grafite junto com a pintura? É que se a gente for olhar, a sombra ela tem umas tonalidades também escuras, nessas tonalidades meio cinza, né? Meio pretas quase. Então é uma boa técnica para estar intensificando a sombra. Agora então, para finalizar a saia, nós vamos fazer uso da canetinha gel. Tem que ser uma canetinha gel nova, né, que tenha bastante tinta.
O segredo de fazer a saia é a gente olhar, né, para qual direção está indo, né, essa peça e de que maneira que está virada a saia, né, para estar encaixando as listras, né. São listras bem fininhas mesmo, bem suaves, né, para combinar com a lese da blusa. Aí a gente já aproveita e pode fazer também um pouquinho de iluminação no olho. Apesar que a gente já tinha deixado a luz, né? Mas a gente pode reforçar essa luz. Vou botar um pouquinho de brilho aqui. E o sapato a gente vai fazer da mesma cor. Fechou? Então agora vamos pintar o sapato com a mesma cor da saia.